Da quarta aula do curso EDM. Nesta aula, o professor Rosa Neto irá abordar características gerais do segundo domínio da área da propriocepção, que é o esquema corporal. Vamos à aula? Olá, retornamos aqui para falar sobre mais uma aula na área de propriocepção, complementando a área de equilíbrio, que é a área de esquema corporal. Então, a área de propriocepção envolve equilíbrio e esquema corporal. São duas áreas com um significado bastante importante, o elemento clássico da representação corporal. Então, o que vem a ser esquema corporal? Também conhecida, essa é uma área bastante conhecida como somatognosia. O que é somato? Somato é corpo, gnosia é conhecimento. Conhecimento do próprio corpo. Também vocês podem encontrar na literatura terminologias similares, como imagem corporal, que significa a representação do nosso corpo, a construção do eu, a organização das sensações relativas ao próprio corpo, chama interoceptivas. E essas sensações, elas estão conectadas com o mundo exterior, essa relação do corpo com o mundo exterior, estereoceptivas. E todo esse contexto significa o nosso esquema corporal. O esquema corporal também vocês podem encontrar definições respeito ao próprio esquema, que é essa imagem esquemática do próprio corpo, que se constrói a partir de quê? De experiências relacionadas ao mundo exterior, certo? Nossas experiências, nossas vivências com esse mundo, com o jogo corporal, com as atividades lúdicas, com as etapas neuroevolutivas, etc. e tal. Também a imagem, também encontramos uma outra terminologia que se chama imagem corporal. Então, são sentimentos e atitudes que uma pessoa tem em relação ao seu próprio corpo, certo? Então, imagem corporal. Como o indivíduo se vê respeito a si mesmo e como as pessoas, são duas situações. Essa imagem corporal, ele pode ter uma ideia de como as pessoas observam esse indivíduo, e essa representação não significar a mesma do mundo exterior. O mundo exterior pode vê-lo de forma diferenciada, certo? E ele se vê de um jeito, o mundo exterior se vê, consegue vê-lo de outra forma. Então, essa imagem corporal, ela geralmente quando as coisas estão bem, significa que o indivíduo está em sintonia também com o mundo exterior. Quando não ocorre tem esse prejuízo da não sintonia, pode provocar alguns distúrbios dessa imagem corporal, certo? E aí essa falta de sintonia pode provocar transtornos mais severos, por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, uma outra alteração do esquema corporal, pode resultar em agravos importantes. Então, por isso que é importante esse trabalho da imagem do seu esquema, para que o indivíduo possa ter melhor consciência do que seu corpo pode fazer, né? Consciência corporal. Se vai pegar um objeto, a força que ele tem na mão que pode desencadear nesse objeto, no deslocamento desse objeto. Tem pessoas que não sabem a limitação do seu corpo, o que o seu corpo pode fazer, quais são as tarefas motoras que ele pode realizar. Então, às vezes a pessoa pode surpreender, nunca fez uma estrela, de repente faz, fala, nossa, não sabia que eu sabia fazer uma estrela. Então, surpreende com uma tarefa motora. Então, essa consciência corporal, que é justamente esse reconhecimento, identificação, diferenciação da localização dos movimentos e a relação do todo e das partes, e o que esse corpo pode jogar com o mundo exterior, nas tarefas
tanto atividades lúdicas ou atividades corporais as mais diversas. Então, quais são os elementos do esquema corporal? Podemos observar a respiração, é um elemento extremamente importante, o controle da respiração é importante, o conhecimento e reconhecimento do todo e das partes, as diferentes posturas que realizamos no dia a dia, o relaxamento, né? Como você vai conduzir um carro. Se você conduz esse carro de forma tensa, contrai, eleva os braços, contrai a região cervical. Então, quer dizer, você pode ter cefaleia constante em função dessa falta de percepção do seu próprio corpo, chama-se propriocepção. E ter regiões neuromusculares mais tensionadas, a gente chama as couraças musculares, em decorrência dessa falta de esquema corporal. Então, quanto mais consciência corporal o indivíduo tem, menos desajuste ele vai ter em determinadas tarefas que ele desenvolve no dia a dia. Então, a respiração é importante, trabalhar a respiração. O que vem a ser a respiração? Então, a respiração não é só um mecanismo fisiológico que tem a função ali de nutrir as células, né? Nutrir as células por meio da corrente sanguínea, não é só essa função, troca gasosa, etc. Não é só isso. Então, a respiração é o caminho para melhorar a saúde, diminuir o estresse, equilibrar as emoções, vitalizar a mente e dar uma iluminada em nosso espírito. Então, esse é o seu objetivo da respiração. Ela nos dá todo esse leque de possibilidades. Lembre-se também que a respiração aqui, conforme o texto, no slide, vocês vão observar o quê? Então, o segredo da vida, né? Além do fato que você não viverá muito tempo sem parar de respirar, então a gente tem um limiar ali para você controlar essa respiração, depois uma função autônoma, você tem que respirar. E a respiração profunda e consciente, ela nos dá um melhor foco nas tarefas que a gente realiza no dia a dia. Essa consciência respiratória. E essa consciência, geralmente, quando você fala, estou estressado, o que você vai fazer? Vai sair, caminhar ao ar livre, contato com a natureza, né? De repente vai fazer uma atividade física, ou na água, ou na corrida, com esse propósito de melhorar sua capacidade de ventilar, de oxigenar todo o corpo, as células nervosas cerebrais, também as células aí corporais. Então, a respiração é tudo, né? Então, geralmente as pessoas também têm uma dificuldade de coordenar a respiração. Então, se a gente vai trabalhar a respiração torácica, se a gente vai trabalhar a respiração diafragmática, né? A respiração abdominal. Então, são tarefas que vão nos facilitar essa organização corporal. Então, para trabalhar a propriocepção, a gente começa com atividades também lúdicas. Você vai identificar o todo e as partes, as diferentes articulações e as diferentes possibilidades que essas articulações podem desenvolver. Se é tarefas que envolvem habilidades de flexão, extensão, articulações que desenvolvem trabalhos de rotação, circundação, umas mais limitadas, outras menos limitadas. Essa noção de direita e esquerda, né? Se você como fechar os olhos, como os segmentos corporais estão localizados, se eles estão mais tensos, estão mais limitados, como os tendões, as articulações, os músculos estão numa situação X, no final do dia, no início do dia. Então, essa capacidade de mobilidade, todas as sensações sinestésicas e proprioceptivas nos dão essa ideia, informação sensorial nos dão essa ideia, informação sensorial
desses segmentos corporais. Também podemos trabalhar o relaxamento. Então, o relaxamento, ele auxilia na liberação das tensões, não só físicas, corporais, mas também nas liberações das tensões mentais, emocionais e espirituais. Em geral, as tensões elas comprometem, né? Como eu falei anteriormente, as couraças musculares, elas podem, o indivíduo está lá com a região cervical totalmente tensa e ele pode desencadear nesse processo o quê? Dores de cabeça constante em relação às tensões neuromusculares, pode desencadear, no caso, cefaleias, dores, ter problemas de visão turva, audição prejudicada, enfim, formigamento nas mãos, tudo isso em decorrência dessas tensões neuromusculares. Também a relação ao nosso metabolismo, ele pode ter uma baixa imunidade, alteração na respiração, no sono, o indivíduo lá com estresse, ele vai dormir mal, vai dormir cansado. Então, se ele faz lá um trabalho de propriocepção, de respiração, relaxamento, ajuda aí no seu sono, na sua atividade de vida diária, etc. e tal. Então, são vários mecanismos que estão associados aos nossos canais de energia. Esses canais, quando eles têm um desajuste, manifestam de N formas. Então, aqui vocês observam as etapas relacionadas à consciência corporal. Então, eu vou falar ao indivíduo, você vai fazer uma técnica de meditação. O indivíduo não vai chegar, nunca fez, não sabe nem respirar, não sabe nem coordenar a respiração, não sabe dobrar o tórax, o abdômen, e aí ele não vai aprender a meditar. Então, vai por etapas. Primeiro, trabalhar a respiração, ver como que se trabalha o diafragma, depois ele vai fazer a dissociação segmentar, e depois, por último, no outro estágio, chegar à meditação. Mas isso com o passar do tempo. Pode levar algumas semanas ou 2, 3 meses para ele atingir, começar a sentir melhor o seu próprio corpo. Então, a meditação, vocês observam aqui no quadro, que a meditação ela é um bom antídoto contra o estresse. Ela reduz os níveis de ansiedade, ela afeta as ondas cerebrais, diminui a frequência cardíaca, reduz a tensão e, assim, em geral, quando a gente observa em neuroimagem, a área do cérebro que está lá ativada é o sistema límbico, que é o cérebro das emoções. As demais áreas elas estão como se estivesse desligado. Se tivesse um botãozinho para desligar, desliga, e a atividade cerebral fica mais focada ali, o foco de energia fica mais ali a nível do sistema límbico. Então, para você chegar a essa harmonia corporal, espiritual, passa por estágios. Então, o estágio da respiração, o segundo estágio é o relaxamento, o terceiro estágio é a meditação e o último é essa harmonização espiritual corporal. Bom, o esquema corporal também ele envolve vários aspectos. Características do esquema corporal, ele envolve o tônus, para você, naturalmente, quando você faz essa técnica de dissociação segmentar, naturalmente está trabalhando o tônus. Trabalha também essa imagem corporal, essa representação do todo e das partes. Então, envolve sinestesia, né? Você sentir o todo e as partes. Aí você vai acionar mecanismos neurofisiológicos, mudar quando se faz uma técnica de relaxamento, provoca aí um batimento cardíaco mais lento, mais tranquilo. Então, o controle da respiração e naturalmente, o domínio corporal, né? Dos movimentos, segmentos corporais. Na avaliação, nós temos também a avaliação motora, tem movimentos de representação corporal que envolve esse esquema. Então, tem lá um testezinho de 20 movimentos corporais de representação, que a gente chama imagem de espelho, que a criança vai fazer uma representação dessas imagens. E aí você vai saber se essas imagens estão bem representadas, se existe, mediante o examinador, se elas têm essa representação corporal ajustada. Isso a gente vai trabalhar melhor em outro módulo. Também as alterações do desenvolvimento do esquema corporal. Então, imagine uma pessoa com um transtorno de imagem corporal, vai ter alterações. Assim como uma pessoa com transtornos neurológicos vai ter também alterações. Transtorno ou deficiência mental ou intelectual. Então, imagine uma criança com síndrome de Down. É um transtorno neurológico, uma síndrome, uma cromossomopatia, né? A criança nasceu lá já com uma síndrome codificada geneticamente. Então, isso vai passar de que forma? Ela, no transcorrer, vai ter o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, no lactente, e depois isso vai prejudicar não só a linguagem, vai ter hipotonia e várias outras características físicas que são inerentes da síndrome. E, naturalmente, a sua representação corporal vai ser também prejudicada. Isso em uma situação de uma criança especial. Mas podem ocorrer também esses ajustes numa criança com obesidade infantil também. Pode essa característica, o fator primário aí, no caso, seria a obesidade infantil, que está relacionado ao aspecto nutricional, desenvolvimento físico, mas afetaria também o desenvolvimento motor. E também afetaria também o desenvolvimento emocional da criança, porque a criança estaria mais vulnerável a sofrer bullying, a ter problemas emocionais e se retrair mais. Isso pode se tornar um indivíduo mais agressivo, mais ansioso, hiperativo, etc. e tal, e pode manifestar isso através da sua expressão corporal, essa limitação de movimento também. Então, aqui alguns exemplos só de alterações relacionadas ao esquema corporal.
E as tarefas de intervenção, podemos fazer várias tarefas de intervenção, por exemplo, atividades que envolvem mímica, atividades que envolvem o teatro, a representação corporal. Essas são tarefas de esquema corporal, a dança, movimentar o corpo, ajuda também a saber os limites do movimento. Então tem N tarefas que podemos também desenvolver que trabalhem o esquema corporal. Técnicas de relaxamento ajuda bastante, ou técnicas de respiração ajuda também. Então essa aula especificamente a gente acaba encerrando sobre o esquema corporal. É isso, pessoal.